Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente ou você é um dos meus 35 inscritos, ou você já tem interesse em comprar um Kindle. Então, para começar, eu não sou um guru de tecnologia, então eu não vou falar dos aspectos mais técnicos do aparelho, e eu vou falar mais como, de fato, ele mudou o jeito como eu leio e o jeito como eu consumo conteúdo relacionado à leitura. E vem comigo que vai ser muito interessante o papo. Eu queria começar falando da construção dele. Uma construção emborrachada e, por mais que ele seja feito para leitura, a pegada dele quando a gente está lendo é um pouco estranha. Tem posições, por exemplo, quando você está deitado, fica um pouco desconfortável. E aí eu coloquei esse suportezinho aqui, que muita gente usa para celular, e aí eu colei nele já faz tipo uns 6 meses, e aí eu sinto que melhorou muito o jeito como eu leio. Então o primeiro ponto que eu queria salientar é na verdade um ponto negativo, mas começando pela construção dele, né, tem essa questão da anatomia dele. Eu sei que tem o Kindle Oasis, que é a versão mais cara do Kindle, que hoje deve estar por volta de R$ 1.000 e poucos, que ele tem uma pegada um pouco diferente e eu sinto que ele deve ser mais confortável. Pela própria anatomia dele, mas eu nunca peguei um em mãos e eu não sei se de fato ele tem uma leitura melhor. Mas pelo menos o normal e o Paperwhite, eles não são tão confortáveis quanto parece. Mas depois que eu coloquei isso aqui ficou muito legal. Segunda coisa, por mais que ele seja meio emborrachadinho assim, você tem que tomar cuidado tanto com a tela dele quanto com essa borracha, essa parte de trás, porque senão ele arranha muito fácil. Então, uma coisa que eu fiz, eu sei que tem as capinhas também, só que assim, elas são R$ 100 uma capinha na loja da Amazon, e eu já vi outras capinhas mais baratas também, só que nos próprios reviews delas, muita gente falava que ela não era boa, soltava. Aí eu falei assim, já que é pra comprar algo que não seja bom, não vou comprar. Então até hoje eu não tenho uma capinha, até porque não tem como usar a capinha com esse suporte que eu coloquei. Mas eu sempre uso um saquinho pra jogar ele na mochila, alguma coisa assim, pra ele não ficar solto, pra evitar de arranhar. Outra coisa também que o saquinho eu acho que evita é que ele liga aqui por baixo. Tem um botãozinho aqui e aí você liga. E muitas vezes quando ele tá na mochila, ele pode ser ligado sem você querer. E aí como que eu resolvi isso? Tipo assim, às vezes eu drenava a bateria, porque ele ficava 2 dias ligado e o Kindle entendia que eu tava lendo, sendo que ele só tava na mochila. Eu coloquei essa senha antes de entrar, que ele exige que você digite a senha, senão ele desliga, sei lá, depois de uns 5 segundos. E aí, como quando acontece com isso na mochila, eu não digito a senha, e aí depois de um tempinho ele desliga de novo, e eu evitei que a bateria dele drenasse desse jeito. Para além disso, a construção dele é muito boa, você sente que tem uma qualidade envolvida aqui. A minha versão é o Paperwhite, então acho que é a 10ª geração do Paperwhite. Então ela é uma tela só, é uma tela inteiriça, não tem uma divisão entre a tela e a tela iluminada, é tudo. E ele é bem bonito. Bom, a segunda coisa que eu queria falar, que já não é mais a construção dele, é sobre a questão eu acho que é da construção dele, mas a segunda coisa que eu queria falar é mais a questão da iluminação. Esse já é meu segundo Kindle. Eu tive um Kindle, eu acho que, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, e eu quase não usei. Por quê? Porque quando eu fui comprar, eu pensei assim, eu compro com iluminação ou sem iluminação? E eu falei, eu não leio o livro com iluminação, então eu acho que essa iluminação dele seja um plus que eu não preciso. E aí eu fiz a pior cagada do mundo, que foi ter comprado uma versão que não tinha iluminação. E o problema não é que ela não tinha iluminação, porque se fosse só isso, tudo bem, eu não ia conseguir ler à noite, ler antes de dormir, com a luz apagada do quarto. Mas o problema era que, mesmo em ambiente claro, de dia, eu sentia que ele era escuro de um jeito que eu tinha que forçar meu olho para conseguir ler. Então eu não conseguia ler confortavelmente. Eu conseguia ler o que estava escrito, mas não tinha nenhum conforto para ler. E aí esse Kindle eu tinha comprado numa promoção, e aí eu fiquei, sei lá, 1 mês e meio com ele, depois eu vendi também barato, mas eu tinha comprado mais barato ainda, então acabou que eu não fiquei no prejuízo, eu consegui vender bem. E aí depois de um tempo eu consegui comprar esse. Mas essa é a segunda questão.
Existem modelos com e sem iluminação. Inclusive o Oasis, que é a versão mais premium, ele tem como você regular a temperatura da iluminação, para ele ficar mais amarelado ou mais azulado. Esse aqui não tem. Eu não sinto falta, mas não deixe de comprar um Kindle com iluminação, caso você esteja pensando em fazer essa compra. O que mais? Outras coisas importantes que a gente precisa falar. Antes de comprar um Kindle, eu ficava muito receoso, porque eu sempre gostei muito de ler livro físico, né? E eu sentia que se eu comprasse um Kindle, eu estaria talvez achando que eu ia substituir aquela leitura de livro físico, e eu falava, não, eu não acho que um leitor digital seja superior ao livro físico, então eu não quero ter um leitor digital. Mas depois que eu dei essa chance para o leitor digital, eu entendi que ele não está aqui, não é a proposta dele substituir o livro físico. Ele é um complemento muito bom. Desde que eu comprei ele, eu acho que melhorou meu hábito de leitura como um todo. Então eu leio mais livros físicos e muitos livros digitais. Você vai ler tanto nele e tão rápido, de forma tão prazerosa, que logo ele vai se pagar. Inclusive, eu ficava muito receoso, porque ele não é barato, né? Hoje eu acho que ele tá 500 e poucos reais essa versão aqui, tá mais cara do que quando eu comprei. Eu acho que eu paguei 300 e pouco numa promoção logo depois que lançou. Mas, pô, você vai numa leitura, você vai numa Saraiva da vida. Qualquer livro é 50 reais, então 300 reais dá 6 livros. O tanto de livro de 8, de 10, de 6 reais, de 15 reais, livro bom, livro realmente que eu gosto, que eu comprei para esse bichinho aqui, que ele já se pagou faz muito tempo. Minha biblioteca hoje deve ter, sei lá, uns 50 livros, é óbvio que eu não li todos, mas só nesses livros que eu consegui comprar para ele já se pagou. Então, por mais que você não tenha dinheiro, pode ser interessante você ver esse custo-benefício dele se pagando ao longo do tempo, porque depois que ele se pagou, você não tem que pagar mais nada por ele, e ele continua te dando acesso a muito material por um preço muito acessível. Isso se você quiser pagar, porque também tem como você baixar na internet os livros. Tem uma época, inclusive, que eu baixava os livros da internet e eu não pagava por eles. E eu parei de fazer isso justamente porque eu senti que o suporte do livro é melhor quando ele é comprado na loja da Amazon. Como assim o suporte? Tanto a formatação dele, muitas vezes quando você baixa da internet, por mais que você escolha um formato que é compatível com o Kindle, ele vai vir numa formatação um pouco diferente. Às vezes a própria sincronização com a nuvem também vai apresentar algum problema, então você até vai conseguir marcar, só que talvez você vai ter problema para exportar suas anotações se você quiser, ou se você está lendo no Kindle e quer continuar lendo no celular de onde você parou, você não vai conseguir porque não vai ter essa sincronização na nuvem. São coisas bestas, mas que te dão uma tranquilidade, já que isso aqui é para facilitar o seu dia, né? Eu acho que continua facilitando quando você utiliza o ecossistema que eles te propõem. Mas é óbvio que você tem a opção de baixar os livros pela internet e não pagar nada. Não que isso seja certo, e nem errado. Mas outra coisa também é que a gente tem que entender o Kindle não como um leitor só como uma alternativa a um livro, mas ele é um ecossistema. Ele não é só o livro aqui dentro. Dentro dele também tem um dicionário, tem um tradutor, tem acesso a essas anotações, então você consegue fazer muito mais do que apenas ler. Então ele te dá muito mais recurso do que você consegue imaginar quando você pensa só num leitor digital. Isso é bem interessante. Então vamos lá, eu falei do preço dele, que ele vai se pagar ao longo do tempo, então foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Você vai ler mais, porque o que acontece? Isso também é importante falar, como que ele muda o seu hábito de leitura, já que ele não está aqui para substituir o livro, mas para complementar. Muitas vezes você está lendo e você conseguiria ler naquele momento um livro físico, sei lá, 5 minutos antes da aula começar, ou até durante uma aula. Que mais? Um pouco antes de você dormir, já com a luz apagada, você não conseguiria ler o livro físico. Mas nesses momentos como um todo, são momentos em que você até conseguiria ler um livro físico, mas se você opta pelo livro digital, acaba que ele te dá muito mais comodidade. Essa comodidade
se traduz num hábito que se implementa mais fácil. E quando o nosso cérebro entende que um hábito está mais fácil, acaba que ele tem mais facilidade em entender que aquilo ali é bom pra gente, e quando você nem repara, você está lendo muito mais. Então eu posso dizer com certeza que eu li muito mais depois que eu comprei o Kindle. Eu devia ler, sei lá, uns 6 livros por ano antes de comprá-lo, no máximo uns 10, e depois que eu comprei eu leio mais de um livro por mês. É uma diferença significativa, principalmente quando você tem pouco tempo livre na sua rotina para ler. Minha namorada também, ela tem um Kindle e ela também percebeu esse aumento na quantidade de livros que você consegue ler e também na absorção. Eu acho que ele não é uma alternativa negativa no sentido que você vai talvez absorver menos conteúdo. Por mais que você às vezes não vai conseguir marcar, não vai escrever ali, não vai fazer uma anotação que acaba que ajuda a fixar o conteúdo que você está lendo, ele mesmo tem uma anotaçãozinha mesmo dentro da plataforma aqui, você consegue sublinhar os textos, então ele te dá uma alternativa muito boa e eu acho que você fixa bem a sua leitura, apesar de que ele é muito bom. Eu diria que o Kindle, ele é o melhor uso dele é para ler livros que contam uma história. Não disse livros necessariamente literário, porque o livro literário pode ter imagem, e ele não é muito bom para imagem. O ambiente em que o Kindle vai se dar melhor, inclusive vou usar um exemplo aqui, é para talvez fazer uma leitura como de um livro desse aqui, que é o livro inteiro, só palavra, texto. Esse livro aqui, no caso é o Admirável Mundo Novo, o Kindle, ele seria uma leitura muito agradável. Mas agora vamos pensar num livro ainda literário, mas cheio de figura, talvez uma versão ilustrada do Alice no País das Maravilhas. Pode não ficar tão legal. Vamos lá. Se tem muita imagem, pode ser que ele fique desconfigurado. Necessariamente? Não necessariamente. Tem muitos livros muito bem formatados com imagens. Eu acho que o que mais desconfigura é tabela. Se você lê livros que envolvem muitas tabelas, talvez não seja a melhor alternativa do mundo você lê-los no Kindle. Não que você não possa ter um Kindle, mas talvez não comprá-los na versão Kindle, comprar a versão física desses livros. Outra coisa também, cor. O Kindle não tem cor nenhuma, então se os livros que você lê, muitas vezes inclusive é por isso que a tabela fica difícil de ler, porque no livro físico ela vem cheio na legenda ali com várias cores, e no Kindle tá tudo em uma escala de cinza, então às vezes na tabela tem um roxo claro, um vermelho, e quando isso tudo vira cinza, você não consegue mais entender tão bem. Então vamos lá, tabela fica difícil de ler, imagem não necessariamente, imagem com cor, sem nem pensar. Inclusive isso é importante para quem gosta de ler anime, porque anime eu acho que por definição ele é preto e branco, e aí anime é legal, mas as outras HQs, por mais que dê para ler aqui, se você gosta às vezes da arte, do desenho, da cor que o autor coloca na HQ, não vai ficar legal no Kindle. Outra coisa também, o Kindle ele lê PDF. Eu acho que você não precisa nem converter, eu acho que ele lê PDF nativamente. No entanto, ele não lê o PDF como ele lê os arquivos que são próprios dele. Ele lê o PDF como se fosse uma foto. Então, se é uma foto, você não consegue marcar as palavras em muitos dos PDFs. Eu não sei se eu já consegui marcar, mas a priori você não consegue marcar as palavras, o que é bem chato. E além do que, imagino um livro mais voltado para a faculdade, sabe? Um livro didático mesmo, que tenha 500 páginas, cheio de imagem, e aí na hora que ele transforma isso em foto, a letra fica pequenininha. Então PDF é outra coisa que você pode ter dificuldade em usar no Kindle. Eu acho que isso são as 3 áreas que ele performa pior. E isso é importante dizer, assim, você está falando no review que parece ser positivo, mas só fala das coisas ruins dele. Pelo contrário, porque todo o resto, ele tem uma experiência muito agradável. É muito legal.
se tornou um hábito meu, todo dia, antes de dormir, apagar a luz do quarto, deitar na cama e ler um pouquinho. Inclusive, isso é bem legal, porque tem como você ler com a tela clara, ou tem como você trocar a cor da tela para ela ficar escura e as letrinhas ficarem claras, que aí fica bem ameno essa luz, bem ameno essa iluminação, né? E inclusive, sei lá, você vai ler num avião, às vezes num voo noturno, você não vai incomodar a pessoa que está do seu lado, você não vai precisar ligar aquela luzinha que está em cima, então isso é bem cômodo também, te permite ler em situações que você até conseguiria ler, mas você ia estar atrapalhando alguém ou você ia ficar acanhado, então isso é bem legal. Além dele ser muito leve também, às vezes dependendo do livro, o livro é bem leve, principalmente aqueles feitos com folha de jornal, mas o Kindle ele é muito leve, então você consegue carregar para todo lugar. A bateria eu não vou nem falar, eu acho que todo mundo, se você está cogitando comprar um Kindle, você já deve saber, mas eu carrego meu Kindle, sei lá, uma vez por mês, a bateria dura muito, principalmente se você colocar em modo avião. Inclusive tem que ficar atento, porque às vezes ela acaba rápido e eu vou ver porque eu tirei do modo avião. Mas tem algumas funcionalidades que só funcionam fora do modo avião, que são as que requerem o uso da internet. Por exemplo, talvez uma tradução, alguma coisa assim. Outra coisa também é que o Kindle me deu acesso a livros que eu não conseguiria ler sem ele. Isso é bem importante, é uma característica para mim uma das mais importantes que dizem a favor da compra desse dispositivo. Porque livros em outras línguas às vezes são muito difíceis de se encontrar no Brasil. Tanto porque o livro não tem tradução, aí você tem que ler na outra língua. Ok, pode não ser um empecilho para você, mas às vezes o livro não chegou no Brasil, não tem em nenhuma livraria, e se tem é R$200. Aí complica. Então muitas vezes você consegue comprar a versão, por mais que não tenha tradução, se você ler nessa língua, você consegue comprar a versão nessa língua, muitas vezes por uma promoção e pagar no livro, que é R$200 o livro físico, você paga 30 no livro digital. Então isso é bem legal, te dá acesso a livros que você não conseguiria ler, ou se você conseguisse, você ia pagar praticamente um Kindle para ler. Isso é bem interessante, inclusive para treinar idiomas. Como você consegue clicar na palavra e aparecer ali o significado dela, para quem tem uma certa fluência no idioma, mas ainda precisa treinar, ainda precisa construir um vocabulário mais rico, ele ajuda muito, porque você consegue ir lendo, e aí se nas palavras que você tem dificuldade, você vai clicando e ele vai te falando o significado. Inclusive quando você clica, quando você sublinha, isso talvez seja uma das coisas que eu sinto mais ranço na hora que eu estou usando, é que ele é meio lerdinho. Ele é meio lerdinho, mas ainda assim ele funciona muito bem. Mas ele é meio lerdinho, às vezes ele, sei lá, detecta seu dedo meio mal, você tem que clicar. Você quer sublinhar mais do que ele reconheceu, aí você tem que ficar puxando, aí depois ele foi mais do que você queria, aí você tem que voltar o dedo, mas no geral ele é muito bom. O jeito de passar a página também é bem legal, com o dedo, tem como colocar com o toque, tem como passar tanto com o dedo quanto com o toque, e isso facilita muito na hora de ler. Às vezes você dá um toque por engano, mas no geral não. Em respeito a essa questão do aprendizado de línguas, se você estiver aprendendo uma língua talvez um pouco diferente, por exemplo, no meu caso eu estudo chinês, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, por motivos de você ter dificuldade para encontrar livros nesse idioma para o Kindle, como também pode haver uma certa dificuldade no próprio sistema ali, quando ele pega um outro dicionário, um outro alfabeto, né, para ele reconhecer as palavras e conseguir traduzi-las. Então, por exemplo, eu até consigo, tem uns livros que eu consegui comprar em chinês para o Kindle, mas todos eles não têm nenhum suporte para o dicionário, que é o que seria muito rico. O dicionário ou a tradução, eles ficam sem o suporte. Não é uma regra, mas pelo menos todos os livros em chinês que eu tenho no Kindle, eles não têm esse suporte, tanto ao dicionário quanto à tradução. Provavelmente estou esquecendo de falar alguma coisa, mas eu sei que o vídeo está bagunçado, mas eu tô jogando informação, porque
Eu acho que é a minha vivência com ele que eu tô relatando aqui, eu tô tentando, talvez, dizer o que mais chama a minha atenção, então muitas vezes as informações não vêm na ordem correta, mas eu tô tentando não deixar passar nada. Outra coisa também, quando eu fui comprar esse modelo do Kindle, me chamou a atenção o fato dele ser à prova d'água, e eu achei que seria uma funcionalidade que seria importante para mim. Eu não moro numa cidade de praia, eu não tenho muito acesso à piscina, então eu tenho o Kindle, acho que, não sei se há 2 anos, mas eu tenho certeza que há mais de 1 ano, e eu nunca usei ele em nenhuma situação que envolvesse água. Então, pelo menos para mim, o fato dele ser à prova d'água, por mais que tenha me atraído para comprar esse modelo específico a primeira vez que eu vi, ele não fez diferença nenhuma na minha vida. Inclusive, se tivesse algum modelo mais barato, na época que eu comprei e eu tivesse com a cabeça de hoje e o modelo mais barato, a única diferença é ele não ser à prova d'água, eu escolheria o modelo mais barato. Uma coisa que eu queria salientar também é a diferença entre o Kindle e um tablet. Eu acho que o tablet ele tem algumas áreas, por mais que ele não seja um dispositivo para leitura, ele tem algumas. Ele ganha do Kindle na leitura de alguns documentos específicos. E PDF é um deles. Então, se você quer um dispositivo, sei lá, você está entre o. Não que eu acho que um seja a substituição do outro, assim como o livro físico e o leitor digital. Eu acho que eles se complementam e têm funções diferentes. Mas é importante que a gente entenda cada função, a função de cada um. Se você lê muito livro de faculdade, daqueles livros acadêmicos mesmo, com aquele texto divididinho dos parágrafos com imagem, é um tablet que vai resolver a sua vida. Se você gosta de ler, sei lá, literatura brasileira, literatura americana, literatura russa, mas é mais literatura mesmo, se é mais livro de autoajuda, de romance, de Nicholas Sparks que você quer ler, é um Kindle. Então cada um tem uma área de atuação na qual ele é melhor que o outro. Mas é claro que os dois têm funcionalidades que se complementam. Eu acho que a bateria do tablet não compara com a bateria de um Kindle que você pode levar para uma viagem sem nem preocupar em ter que carregar. O tablet também tem outras. O tablet tira foto e o Kindle não, ele lê cores e o Kindle não, mas ao mesmo tempo talvez o tamanho do Kindle seja mais. É claro que tablets nem todos têm o mesmo tamanho, mas principalmente para esses tablets maiores, eles podem ser tanto bons na hora de você ler, porque te permite uma tela maior, né? Mas também pode ser mais desconfortável. E o Kindle não, ele é pequenininho e sempre vai ser aquilo ali, pequenininho, levinho. Então no final é isso. Resumindo, eu trouxe algumas características, tanto da construção dele, quanto do acabamento, da questão da luz, do waterproof dele. E para finalizar, ele é um investimento, principalmente para você que acha que não tem dinheiro para ter um Kindle. É mais importante que você tenha um Kindle do que a pessoa que tem dinheiro, porque a pessoa que tem dinheiro consegue ir na Saraiva e comprar um livro por R$50. Você vai ter acesso a esse livro, caso você compre um Kindle, por às vezes 8, 10, 15 reais na loja do Kindle que faz promoção todos os dias. Então logo logo ele vai se pagar. Isso partindo do pressuposto que ler é essencial. Eu acho que se você está vendo esse vídeo, você concorda comigo que ler é um hábito essencial. Então vamos ler mais, vamos ler melhor, e o Kindle é um super parceiro da gente nesse quesito, ele ajuda muito. E por último, o Kindle não está aqui para substituir o livro físico. Eu continuo lendo livros físicos depois que eu comprei o Kindle, eu entendi a função dele, já hateei muito antes de comprar, mas hoje eu entendi. Inclusive hoje eu leio mais livros físicos, minha biblioteca cresceu tanto fisicamente quanto digitalmente depois que eu comprei ele, e no geral eu tenho lido mais e melhor. E eu queria te convidar a ter essa experiência também, caso seja possível. Eu sei que ele está mais caro, mas espera uma promoção, dá uma pesquisada no preço, que você vai conseguir comprar algum modelo que te atenda. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você quiser conhecer meu canal, tem vários outros vídeos sobre temas diversos. Se você quiser ver esse aqui sobre inteligência artificial, vai estar em algum lugar aqui do lado. Mas muito obrigado. Se inscreve se você gostou do conteúdo. E por hoje é isso. Até mais.